Até o final desse vídeo, você será capaz de criar um botão como esse usando apenas CSS. Mas não é um botão qualquer. Ele é um botão que reage quando você clica nele. E ele é muito simpático. Já imaginou um botão que pode animar as pessoas e pode até mesmo aumentar a conversão do seu site? Quando você clica, ele sorri. É isso mesmo. Bem, eu não sei se essa foi a melhor jogada de marketing, mas o botão faz isso mesmo. E se você achou um pouquinho exagerado, a gente pode lembrar do botão de like do YouTube. Você já percebeu que quando você clica nele, ele dá uma pequena animação? Não? Então, aproveita e já dá um like aqui. Mas até que a animação é bem legal. Então, até o final desse vídeo, a gente vai aprender como criar esse botão. E vamos também ver coisas importantes que devemos levar em conta ao desenvolver sites e aplicativos. Meu nome é Everton Juan. Seja bem-vindo. E que coisas vamos precisar para isso? Bibliotecas, frameworks? Não, nada disso. Apenas CSS puro. Mas antes da gente ir para o código, vamos dar uma breve analisada nesse botão, nas características dele, para que a gente possa entender aonde que a gente quer chegar. Primeiro a gente percebe que ele flutua levemente aqui na página, né? Tá vendo? Ele fica como que se estivesse flutuando, né? E o conteúdo dele está dizendo, né? Clique aqui e aí tem um emoji que está um pouquinho triste, né? Esse emoji. Mas daí quando a gente coloca o mouse em cima dele, olha o que acontece. Aquele emoji que estava triste, ele fica feliz. E também a gente percebe ali que o background, né, o fundo do botão, ele fica mais claro. A sombra que estava atrás, ela fica maior. E também o texto que está dentro, ele muda de cor para dar um contraste. E o que acontece quando a gente clica nele, né, que é o que ele está pedindo? Olha só, agora o emoji ele está bem feliz, né? Então ele está reagindo ao nosso evento, à nossa ação de clicar nele. E aí a gente percebe que aquela sombra ali, ela fica bem junta, né, ao botão. Até parece que na verdade fica um brilho, né? Não mais uma sombra. E aí tudo fica laranja, na cor laranja. Então a gente percebe que esse aqui é o resultado final que a gente quer chegar ao desenvolver ele, né, usando CSS. Então, já que a gente entendeu aonde que a gente quer chegar, então vamos agora para o código, né, entender como que a gente pode fazer um botão igual a esse. Você vai sair desse vídeo podendo fazer um botão igual a esse, né? E aí tendo ideias para outras coisas que você pode fazer aí nos seus projetos, ideias que você pode ter. Então, vamos começar pelo começo, né? A primeira coisa que a gente precisa é de um editor de código. O que eu vou usar aqui é o Visual Studio Code, mas você pode usar um da sua preferência. E também a gente precisa criar uma pasta para o nosso projeto. Eu criei uma pasta aqui com o nome Button Animation, mas pode ser qualquer nome. E aí a gente vai precisar de dois arquivos, né? Um para o HTML e outro para o CSS. Então vamos criar eles aqui. Vou criar o arquivo index.html, que é o único HTML que a gente vai precisar aqui, né? E já vamos criar aqui o arquivo style.css. No nosso HTML, vamos criar aqui uma estrutura básica, né? Eu gosto aqui do recurso de autocompletar desse editor de código, que aí é só colocar HTML e ele completa aqui pra gente uma estrutura básica de HTML. Então a primeira coisa aqui, eu vou colocar o idioma aqui como português do Brasil, né? O título dessa página vamos colocar como Button Animation, animação do botão, né? Mas pode ser qualquer título que você quiser colocar aí. E vamos criar o botão aqui, a tag button do HTML, e vamos colocar o conteúdo dele como clique aqui. E tá pronto, não vamos fazer mais nada, né? Só para a gente conseguir demonstrar esse botão, né? A nossa parte de HTML é essa.
Ou melhor, faltou uma coisa, né? Faltou a gente fazer o link, né, para o nosso CSS. Então, vamos digitar aqui link, ele já mostra CSS. E pronto, já tá tudo feito aqui, né? A parte que a gente precisa do HTML. E agora vamos passar aqui para a parte do CSS. Então, que coisas a gente precisa aqui, né, para construir esse botão? Bem, pode ser que você que esteja assistindo esse vídeo esteja iniciando no desenvolvimento web. Então, para a gente poder estilizar as nossas páginas, a gente usa o CSS. Ele é lido pelo browser, né, pelo navegador de internet. E para isso, o que a gente precisa? A gente precisa usar um seletor e propriedades. O seletor, ele indica qual é a tag do HTML que está sendo usada. Por exemplo, aqui no index.html, a gente tem o head e a gente tem o body. A parte que nos interessa aqui é a parte do body, é onde vai aparecer ali na nossa página. Então, vamos usar essa tag aqui, body, que é onde está localizada, né, o nosso botão. Então, vamos digitar aqui essa tag e a gente aí coloca chaves, né, para indicar o que a gente quer fazer ali dentro. E aí agora a gente vai colocar algumas propriedades do CSS para a gente poder fazer uma estilização inicial. Até interessante, né, a gente ir acompanhando aqui conforme a gente for fazendo as alterações. Então eu vou colocar aqui do lado, conforme eu vou salvando, ele vai aparecendo ali aquilo que a gente está fazendo, vai aparecer na nossa página, no caso no nosso HTML. E aí agora, para ver as alterações que a gente for fazendo, aí você pode ir lá na pasta em que você criou o HTML e abrir ele, porque o HTML, no caso, é a página que vai ser lido ali pelo navegador. Então você vai lá na pasta, clica para abrir o arquivo .html e ele vai abrir uma página como essa aqui. Então, a primeira propriedade que a gente vai colocar aqui é Display Flex. E aí agora vamos colocar uma outra propriedade, Height, que é a altura do elemento. Então vamos colocar como 100 VH, ou seja, quer dizer que esse elemento, body, quer dizer o corpo da página, né, que é a parte visual dessa nossa página, ele vai se estender por toda a altura visível do nosso navegador. Então, se a gente salvar aqui e atualizar, vemos que ele ocupou toda a altura, ou seja, 100 VH, que significa Viewport Height. Viewport é a janela que está sendo exibida, e Height é a altura da janela. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai alinhar os itens no centro, ou seja, tem só um item, né, só o botão. Vamos alinhar no centro, aí a gente vai colocar outra propriedade, que é o Justify Content. E aí a gente percebe que ele alinhou horizontalmente e verticalmente, está exatamente ao centro da nossa página, que é o que a gente quer aqui, né? Muito bem, o nosso botão está aqui, a gente clica nele, é isso aqui o que acontece, né? Mas está um pouquinho longe ainda daquele primeiro resultado que a gente viu no começo. Então, vamos agora selecionar, né, usar o seletor button para a gente poder fazer as alterações nele. Vamos colocar também Display Flex. E vamos alinhar o conteúdo dele também ao centro, igual a gente fez ali no body. Vamos definir aqui um tamanho de fonte como um rem. Esse tamanho de fonte aqui que a gente colocou se refere ao tamanho de fonte que é usado pelo navegador. Então, por exemplo, se a pessoa alterar, né, o tamanho de fonte lá para ela no navegador, isso significa que esse botão também vai aumentar o tamanho da letra dele. Ao contrário, se a gente colocasse aqui, por exemplo, 16 pixels, ele iria ficar travado, né, nesses 16 pixels. Mas como a gente colocou um rem, ele fica de uma forma dinâmica. Se a pessoa quiser, lá no sistema dela, diminuir a fonte, então todo o texto da nossa página também vai diminuir a fonte, se a gente usar esse valor aqui, rem. Vamos colocar aqui a posição como relativa. E nós já vamos ver
porque fizemos isso. E agora vamos colocar um padding, que no caso é o preenchimento interno do botão. Vamos colocar nesses valores aqui. 10 pixels, 30 pixels, 10 pixels e 10 pixels. Aqui no caso, o primeiro valor se refere à parte de cima, o segundo valor se refere à direita, depois na parte de baixo e depois à esquerda aqui. Então, se eu, por exemplo, colocar 30 pixels aqui, ele vai aumentar no outro lado. Mas não é o que a gente quer desse jeito aqui. Agora vamos colocar a borda desse botão como sólida e, na verdade, sem borda, para que ele fique desse jeitinho aqui. E vamos colocar um border radius, ou seja, um arredondamento de borda de 15 pixels. E ela vai ficar redondinha assim. E também vamos colocar aqui um font family, ou seja, alterar a fonte do nosso texto. Eu escolhi essa fonte aqui, mas poderia ser qualquer outra, né? Ela ficou desse jeito aqui. A gente poderia importar uma fonte externa, enfim, né, fazer outras coisas, mas vamos usar aqui algo mais simples para efeitos de demonstração. E vamos colocar aqui a cor da fonte como esse valor aqui. Mas é claro, pode ser qualquer outro valor que você preferir, né? Aqui, obviamente, ficou sem contraste nenhum. É por isso que a nossa background color, ou seja, a cor de fundo, vai ser uma cor mais escura. Então, agora sim, ficou melhor, né? E vamos também colocar uma sombra usando esses valores aqui. E agora a gente percebe que ele ficou com uma sombra, né? Cada um desses valores aqui, ele altera uma parte dessa sombra, né? Por exemplo, esse primeiro aqui, ele altera o deslocamento horizontal da sombra. Se eu colocar 10 pixels, a gente percebe que a sombra se deslocou aqui para a direita. Mas a gente quer que ela fique exatamente no meio, né? De forma horizontal. Esse segundo valor aqui é o valor vertical. Se a gente colocar aqui, por exemplo, 10, ela desce um pouquinho mais. Então pode ser aqui sim. Esse aqui se refere ao grau de espalhamento da sombra, né? Por exemplo, se a gente colocar aqui como 2, a gente percebe que ela fica uma sombra mais dura, né? E se a gente colocar como estava antes ali, ela fica uma sombra como estava antes ali, né? Com 10 pixels, ela fica uma sombra mais esmaecida, né? Mais espalhada. E aqui se refere ao tamanho da sombra, né? Por exemplo, se a gente colocar aqui 30, né? Olha só o tamanho que ela ficou. Então, vamos colocar como estava aqui antes, que fica uma sombra bem interessante. E agora a gente vai definir como que vai acontecer aquele efeito, né? Quando a gente coloca o mouse por cima, ele reage à nossa ação. Então, como que a gente faz isso, né? Vamos escrever aqui novamente nosso seletor do botão, né? E vamos usar agora o que é chamado de pseudoclasse, que é justamente usada quando a gente quer, por exemplo, fazer algo em determinada situação. Qual é o nosso evento aqui? É o evento de colocar o mouse por cima, que se chama hover. Então vamos dizer aqui o que a gente quer que aconteça quando o mouse passar por cima do botão. A gente quer que aconteça o seguinte: a cor dele seja alterada. Então a gente vai colocar aqui a propriedade background color, igual a gente colocou ali em cima, mas agora a gente vai colocar uma cor um pouquinho mais clara. Aqui nesse editor de código, ele já mostra para mim alguns valores que foram usados. Então eu vou pegar esse aqui de antes, que é aquela cor azul escura, né? E eu vou colocar o mouse aqui por cima, ele vai mostrar aqui esse painel, né? Em que eu posso alterar usando o mouse mesmo, a cor em que eu quero que ela fique. Pode ser qualquer cor aqui, né? Uma cor que fique mais clara, que principalmente dê um contraste bom, né? Com a cor de fonte que a gente vai usar, que essa vai ser essa mesma cor escura.
Então vamos colocar essa cor que fica mais clarinha. E vamos salvar. E o que acontece agora? Eu vou colocar o mouse por cima e olha só, que legal. Ele já fez a alteração aqui. Mas agora vamos definir a cor da letra, né, da fonte. E pode ser essa mesma cor escura. E olha só que legal, quando a gente coloca o mouse ali, ele faz esse efeito. Mas vamos colocar um pouquinho, né, mais claro, para dar um contraste melhor. E agora também vamos fazer aquele efeito ali de aumentar, né, o tamanho da sombra, aquela coisa toda, para também fazer um efeito bem legal. E aí vamos colocar usando esses valores aqui. E vamos ver o que acontece agora. Olha só. Então a gente percebe que é justamente aquilo que a gente fez, que a gente colocou aqui. O botão está nesse estado aqui, inicial, e quando a gente coloca o mouse por cima, ele altera as propriedades que a gente indicou para ele alterar. Bem legal, né? Mas agora vamos usar uma outra propriedade que é para dar um efeito melhor, né? Porque a gente coloca que ele muda de repente, né? Então ele faz uma pequena transição entre essa mudança. E qual é essa propriedade? É a propriedade Transition. E aí a gente vai definir o que a gente quer que ele faça nessa transição. A gente pode colocar aqui, por exemplo, all, ou seja, todas as propriedades que forem alteradas vão ser alteradas de acordo com as instruções que eu passar aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar all, aí o tempo agora que eu quero que ele altere, por exemplo, 1 segundo, vai levar 1 segundo para fazer a alteração, e aí agora a gente coloca a forma como a gente quer que ele faça essa animação. Então a gente pode fazer de várias maneiras isso, né? Mas vamos usar esse valor aqui, easy, e agora vamos salvar. E vamos ver o que acontece. Olha só que legal. Quando a gente passa o mouse por cima, ele faz essa transição que dura 1 segundo. Mas vamos fazer as coisas de uma maneira ainda melhor. A gente pode, por exemplo, separar as animações. A gente pode especificar qual animação que eu quero que ele faça e por quanto tempo. Então, em vez de todas, eu vou colocar aqui como apenas o Box Shadow, que é a sombra. E eu quero que ela dure esse 1 segundo. Mas vamos colocar aqui uma outra propriedade, que é a Background Color, que é outra propriedade que muda ali. E vamos colocar ela para 0,2 segundos, usando aqui o mesmo valor. E vamos ver aqui, olha só que legal. Então a gente percebe que aqui, olha só, ele muda mais rápido a cor de fundo. Mas a sombra ela muda depois. Tá vendo? Então, nada muito necessário, né? Mas é um efeito. Dá um efeito melhor aqui para esse nosso botão que ainda não está muito carismático, mas vai ficar. Então, como que a gente faz para colocar aqueles emojis, né? Aquelas carinhas ali, né? Então, o que a gente vai fazer agora é usar um que é chamado de pseudo-elemento, que é como se ele criasse um elemento, mas ele não está no HTML. Por exemplo, o button é um elemento que a gente criou no HTML, mas agora a gente vai criar um outro elemento, que não vai ser por meio do HTML, né? Vai ser por meio aqui do CSS. É um pseudo-elemento, na verdade. Né? Então a gente coloca 2 pontos e coloca after, que é esse pseudo-elemento, né? Ele vai ser criado após o conteúdo aqui do botão. Então vamos especificar qual vai ser o conteúdo desse pseudo-elemento. E vai ser esse conteúdo aqui. A gente coloca essa propriedade content e vamos especificar qual é o conteúdo, que vai ser o nosso emoji. Aí você pode encontrar, talvez na internet, os emojis, né? Ou em algum aplicativo de mensagens, né? Ou ainda, se você estiver usando aí o teu sistema for Windows, né? Você pode apertar a tecla Windows e a tecla ponto, que ele aparece aqui um menuzinho com os emojis. E vamos colocar esse aqui de rosto meio triste. E vamos colocar ele entre aspas, porque afinal de contas é um texto. E vamos salvar para ver o que acontece. Olha só que legal.
ele ficou dessa maneira aqui. Mas a gente percebe que ficou meio estranha a coisa aqui, né? Não ficou como a gente imaginava, né? Ficou esse espaço sobrando. Então, o que nós vamos fazer agora é como colocar a posição dele como absoluta. E vamos ver o que acontece. A gente percebe agora que ele ficou, digamos assim, quase aqui no meio do elemento, né? Então, o que nós fizemos aqui? Para obter melhor controle, né, da posição desse emoji, a gente antes colocou a posição do botão como relativa. E agora estamos colocando a posição desse pseudo-elemento after, que tem o nosso emoji, com a posição absoluta. Então, na verdade, o que a gente está dizendo aqui? Que a posição dele é absoluta em relação ao botão, porque o botão é a posição relativa. Então, ou seja, se eu colocar aqui como a posição aqui, top 0, ele vai lá para cima do botão. E se eu colocar, por exemplo, left 0, ele vai aqui para o canto. Ou seja, é como se ele estivesse acima do botão e a gente pudesse deslocar ele para qualquer lugar, sem que o conteúdo do botão seja, digamos assim, alterado. Então, foi bem interessante isso. Mas não vamos fazer dessa forma aqui. O que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos usar aqui essa propriedade aqui, transform, e vamos usar o translate x, que ou seja, deslocar um elemento no eixo horizontal. E nós vamos deslocar ele 55. Melhor, vamos primeiro fazer do 0, né? Para ver como é que fica. Então a gente percebe que ele ficou no mesmo lugar, ele está em 0. Então vamos deslocar ele 55 pixels. E agora ele ficou onde a gente queria. Se eu botar, por exemplo, 50, ele vai ficar aqui. Se eu botar 40, ele vai ficar aqui. Mas eu quero 55, vai ficar bem no meio ali do espaço que a gente deixou antes. O que nós vamos fazer agora? A gente vai unir aquilo que a gente fez antes com o que estamos fazendo agora. Nós vamos usar a pseudo-classe hover com o pseudo-elemento after para criar a seguinte condição. Quando eu colocar o mouse em cima do botão, agora o pseudo-elemento é que vai ser afetado com as instruções que eu colocar. Então vamos colocar aqui button, hover, e o que eu quero alterar? Esse pseudo-elemento. E agora sim, nós podemos colocar aqui algumas propriedades. Por exemplo, lembra que lá naquela demonstração, quando a gente coloca o mouse, ele começa a ficar um pouquinho feliz, né? Então vamos alterar o conteúdo dele aqui, o content, para um rosto levemente sorridente. E vamos ver como é que fica. Olha só que legal. Então colocamos o mouse e ele ficou assim. E agora vamos também aumentar um pouquinho o tamanho de fonte dele para 1.2 rem. E aí a gente percebe que ele fica um pouquinho maior. Olha só que legal. Mas novamente, vamos fazer uma leve transição aqui para que fique com um efeito melhor, né? Então vamos usar a propriedade aqui, transition, 0.3 segundos, e vamos ver como é que ficou. Olha só que legal. E agora nós podemos dizer que estamos quase chegando aí na reta final do nosso botão simpático, né? Que ele sorri quando a gente coloca o mouse sobre ele, mas ele fica ainda mais feliz quando a gente clica nele. Então, vamos fazer agora essa parte. E para isso, nós vamos usar aqui essa pseudo-classe para indicar o evento de clique. E qual é ela? É a active. E vamos colocar aqui, então, as chaves e definir o que vai acontecer quando a gente clicar. Por exemplo, a cor de fundo ela pode ser alterada. Vamos alterar aqui para um tom de laranja, já que o emoji também é laranja, né? Meio amarelinho, meio laranjadinho. Vamos colocar nessa cor, que será essa cor aqui. E vamos ver então como é que ficou. Olha só.
É claro que se a gente quiser alterar, é só colocar o mouse aqui, né? E alterar a cor da forma como a gente preferir. E agora também a cor de texto. E olha só. E agora o grande finale, mas não chegamos ainda no grande finale. Vamos colocar agora, alterar aqui a sombra dele, né? Vamos colocar como 0, 0, ou seja, distância horizontal e distância vertical como 0. 10 pixels de espalhamento e 5 pixels de tamanho de sombra. E vamos definir como é essa cor aqui. Obviamente pode ser qualquer cor. E quando a gente clica, ele fica assim, olha só. E como a gente colocou o efeito, aquela propriedade ali de transição, quando a gente clica, ele demora 1 segundo para fazer a transição, olha só. Então ele faz esse super efeito aqui no botão. E vamos novamente usar, né, aquilo que a gente fez antes, que é colocar uma pseudoclasse com um pseudo-elemento. Vamos usar então aqui o botão, quando a gente clicar nele, alterar o after. E vamos definir o conteúdo dele, o content, como o nosso rosto super, ultra feliz. E vamos aumentar ainda mais o tamanho de fonte. E agora, o que será que vai acontecer quando a gente clicar no nosso botão? Olha só que legal! E agora a gente percebe que praticamente toda aquela experiência que a gente viu no começo está pronta, né? Com poucas, ou talvez nem tão poucas assim, linhas de CSS, a gente conseguiu construir esse botão, sem precisar de nenhum framework, nem de nenhuma biblioteca, de nada do tipo. Mas é claro que, às vezes, dependendo do que a gente for fazer, por exemplo, frameworks podem nos ajudar bastante, né? Mas nesse caso aqui, como é algo bem simples, não há necessidade. E é claro que tudo isso que a gente colocou pode ser reutilizado. Nós podemos usar classes, né? E fazer 10 botões e colocar as mesmas animações, os mesmos efeitos em cada um desses botões, né? Às vezes com algumas mudanças. E vamos colocar agora o último efeito que a gente viu no começo, que é quando a gente viu que ele fica parecendo que está flutuando no meio da página. Como que a gente faz isso? É por meio das animações do CSS. Então a gente vai colocar aqui keyframes e vamos dizer aqui qual é o nome da nossa animação. Eu vou colocar aqui um nome bem sugestivo como Button Animation. E quais são os valores que a gente vai colocar aqui? A gente vai dizer aqui para o CSS o estado inicial e o estado final, ou talvez algum estado intermediário da nossa animação. Mas aqui vamos colocar apenas o inicial e o final. Para isso é bem simples, é só colocar 0%, abrir as chaves e depois colocar 100%. Então, quando tiver no instante 0, ele vai ficar daquele jeito, e quando tiver no instante 100%, ele vai ficar daquele outro jeito. Então, vamos colocar aqui como transform, translate. Antes a gente usou o translate X para mover horizontalmente, e agora vamos utilizar o translate Y para mover verticalmente. E vamos colocar aqui como 0%, copiar essa linha, e colocar aqui translate Y como 100%. Bom, não aconteceu nada. O botão está aqui parado, né? É porque falta a gente especificar onde que a gente vai colocar essa animação, porque ela pode ser colocada em qualquer lugar. E também falta a gente especificar o tempo, né, duração da animação e como que a gente quer que ela se comporte. Então, primeiro de tudo, vamos decidir onde que a gente vai botar, que é no nosso botão. Então, vamos colocar aqui Animation. E agora, algumas instruções aqui. Primeiro, o nome da nossa animação, que é Button Animation. Agora, por quanto tempo que a gente quer que ela se desenvolva, né? Vamos colocar como 2 segundos. Também a forma como a gente quer que ela seja realizada.
Vamos colocar como easy in out. E vamos colocar como infinito. Ela vai ser repetida indefinidamente. Então a gente percebe que ele demora 2 segundos para fazer essa animação. Só que a gente espera que ele vá e volte, né? Então, como fazer isso? Vamos colocar uma outra propriedade, Animation Direction. E definir qual é a direção que a gente quer que ela vá, né? Vamos colocar como Alternate. E agora a gente percebe que ele vai para cima e para baixo, alternando. Quando ele chega do 0%, ele chega no 100%. E do 100% ele vai para o 0%. Só que aqui eu coloquei, na verdade, no Translate Y, não, como a gente viu no começo, não é isso aqui tudo, né? Não é todo esse movimento. Vamos colocar apenas 5%, para ele se mexer só um pouquinho, levemente. Então a gente percebe agora que ele deu uma pequena movimentação, olha só que legal. Como se ele estivesse realmente flutuando ali no meio da nossa página. Quando a gente coloca o mouse por cima, ele fica um pouquinho feliz. E quando a gente clica, aí sim ele fica muito mais feliz. Então a gente percebe aqui que com poucas linhas, né, de estilização, a gente consegue fazer algo bem interessante. E o que você achou de desenvolver esse botão simpático aí, né? E quando você coloca o mouse por cima, você clica e ele sorri. Como é que foi essa experiência aí? O que você achou das dicas? Ali, teve alguma coisa nova que você aprendeu? Transição, animação, alguma propriedade que você não sabia? Deixa aí pra gente nos comentários. Então, depois de desenvolver esse pequeno, grande botão aqui, né? A gente pode parar e pensar em algumas coisas que a gente aprende ao fazer projetos simples como esse, né? Na verdade, não tem um valor assim muito prático, mas se a gente for parar para pensar, tem muitas coisas que a gente pode aprender. A primeira delas é que o botão ele precisa ter uma mensagem bem clara, ou seja, um CTA, um Call to Action. Cada botão do nosso site, né, ou de talvez um aplicativo web, ou até de um aplicativo nativo que você esteja desenvolvendo, né? Por exemplo, a mensagem do nosso botão ali era clique aqui. E quando a gente clicava, ele dava uma reação. Ele mostrava que a ação que a gente realizava nele tinha sucesso, tinha êxito, né? Ela acontecia de acordo com o que era pedido. E aí a gente pode pensar, por exemplo, em uma interface cheia de botões, né? A gente talvez precise decidir se aquele botão vai ser apenas com um ícone, se vai ser apenas com texto, se vai ter um ícone e um texto. Então são várias pequenas coisas que compõem as interfaces de usuário. E nós precisamos estar atentos, né, a esses pequenos detalhes para que a experiência ela seja fluida, para que as pessoas que estão acessando elas saibam exatamente aquilo que elas precisam fazer na interface que nós estamos apresentando a elas. Também uma outra coisa que a gente aprende é que é muito importante que tanto os botões como qualquer outro elemento de interface eles estejam alinhados com o restante do design da experiência daquela interface, né? Por exemplo, se a nossa interface, a cor dela for azul e talvez uma cor de contraste for o laranja, a gente não vai colocar ali talvez um botão na cor verde, porque isso aí iria destoar, ia ficar uma coisa completamente sem sentido ali na interface. Então as coisas elas têm que ser condizentes, né? E isso vale até para os mínimos detalhes, por exemplo, o tamanho de uma borda, o tamanho da fonte. Tudo isso precisa estar bem alinhado para que a interface ela fique bem amigável, fique bem apresentável para as pessoas que estão acessando. E também uma outra coisa que a gente aprende é que é muito importante dar o feedback necessário para as pessoas. Como a gente viu antes, quando a gente clica no botão, ele nos dá uma resposta. Quando a gente coloca o mouse por cima, ele nos dá uma resposta. Então a gente pode até pensar, né? Ali no meu site ou no meu aplicativo, será que tem alguma coisa que eu posso fazer para dar melhores feedbacks, melhores respostas, retornos para as pessoas que estão acessando? Por exemplo, quando algo deu errado, será que eu posso mostrar uma mensagem de erro
ou talvez até dentro ali do botão, um pequeno feedback dentro ali mostrando que deu errado ou que deu certo. Então são, sabe, pequenas coisas que realmente fazem grande diferença quando a gente desenvolve uma interface de usuário. E é claro também algo muito importante é que numa interface que vai ser utilizada no dia a dia, né, em algo mais sério, é quase certo que a gente não vai fazer uso, né, de todas essas animações, esses efeitos aqui, né? Mas é aquela coisa, é interessante a gente conhecer, às vezes, algumas propriedades, alguns recursos que existem e trazer em alguns detalhes dos nossos projetos, para que eles sejam, às vezes, mais interessantes, deem ali um toque especial neles, né? Mas é claro, a gente sempre usar esses recursos com equilíbrio, para que não fique sobrecarregado e nem algo completamente sem personalidade. Mas talvez você esteja começando no desenvolvimento web e a gente se pergunta assim, né? Mas será que é preciso tudo isso, né? Bom, a gente não pode ir nos extremos, né? Mas é sempre importante a gente se colocar no lugar da pessoa que está ali, que não sabe nada de programação, nada de desenvolvimento. A gente se colocar no lugar daquela pessoa e ver qual é a melhor maneira de apresentar essa informação para ela, para que fique fácil de usar, para que ela chegue ali e ela saiba exatamente aquilo que precisa ser feito. E lembra que ali no começo a gente comentou que um único botão pode aumentar a conversão no seu site, né? Ou seja, o engajamento das pessoas ali, né? Quantidade de cliques naquele botão. Isso pode realmente acontecer. Porque quando as coisas elas são bem alinhadas, bem refinadas, bem pensadas, isso reflete, né? Se reflete em números, se reflete em uma boa expectativa por parte das pessoas, né? As pessoas veem, isso aqui realmente foi feito pensando em mim, né? Foi feito de uma forma profissional, foi feito por alguém que realmente entende o que está fazendo e que quer trazer uma melhor experiência. Então isso se reflete diretamente nas pessoas que estão utilizando. Eu até comentei antes ali, né? Uma das coisas que a gente aprendeu no desenvolvimento desse botão, que é importante a gente dar feedbacks, né? A gente dar respostas para que ela saiba exatamente aquilo que está acontecendo. E sabe que eu fiz até um vídeo explicando um pouquinho mais sobre isso, sobre a importância, sobre alguns detalhes que a gente deve levar em conta ao fazer esse tipo de interação. Se você quiser, é só assistir esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tá certo? Muito obrigado e até mais!